Vamos começar pelos nonos hoje. E, olha, 50 minutos é muito corrido. No final das contas, a gente acaba ficando com o tempo muito curto. E é ruim porque, às vezes, você quer falar mais coisas, você precisa falar mais coisas. Eu tô dando... hoje eu vou começar pelos nonos, depois a gente segue adiante pelos oitavos, tá certo? Muito bem. Nos nonos anos, a gente está no tema República Velha, né? Vocês estão me ouvindo aí? No nono ano, a gente está no tema República Velha. E a República Velha, a Primeira República, né? É o momento em que o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser um país republicano, com a escolha de um presidente, uma pessoa da sociedade civil normal, vira mandatário do país, toma as decisões administrativas, políticas, né, se torna chefe do executivo, e com participação popular, né, todos têm direito a participar, a votar e tal, alguns têm direito lá no começo da República, alguns têm direito a se candidatar, não todos, então, assim, é uma república excludente, mas não deixa de ser uma república, né, o poder sai das mãos do rei. Já pedi um relatóriozinho para vocês, tá? Outra coisa que eu queria ver com vocês é a questão da correção. Quero que vocês me respondam aí. A questão da correção, tá tudo certo? Qual é a situação? Qual é a situação? Nós já terminamos de corrigir tudo? Nós já terminamos de corrigir tudo ou não? É isso que eu preciso ver com vocês. Correções para trás, terminamos tudo? Nossa, é muita coisinha aqui, gente. Por isso que às vezes agarra um pouquinho, tá? Respondam para mim. Terminamos todas as correções até a terceira semana ou ainda falta coisa para corrigir da terceira semana? Essa pergunta é direcionada tanto para os nonos quanto para os oitavos. Alguém sabe dizer? Precisava saber isso. Bom, então eu vou começar com as explicações. Essa parte, inclusive, é até melhor a gente ir com essa explicação mesmo, porque a parte de atividade vocês podem fazer. Eu vou postar lá no grupo os videozinhos da correção das atividades, que aí com a correção das atividades vocês podem fazer com calma, né? Eu postando a correção para vocês, quer ver? Vou mandar agora lá a correção das atividades. Quer ver uma coisa? Eu vou mandar no grupo do Zap. Vocês estão me assistindo aí, mas eu quero que vocês me respondam se vocês receberam por acaso. Correção oitavo, semana 1, semana 2. Vou mandar via WhatsApp. Tá? E da 3 que tá faltando aqui, mas tem também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um momento. Agarra mesmo, né? Tem umas coisinhas agarradas mesmo. Vamos ver o que dá isso aqui. Aí, mandei semana 1 e semana 2, correção. É vídeo do YouTube, tá, gente? Então, assim, correção por correção, tem vídeo lá no YouTube que tá mostrando correção. Então, assim, a gente ganha tempo, né? Eu consigo traduzir, colocar no momento que eu tenho esse encontro com vocês,
mais o aspecto teórico, o aspecto da aula mesmo. Né? E a parte de correção, você pode assistir os próprios vídeos no YouTube. Lá já mandei dos oitavos, agora estou mandando dos nonos, os videozinhos da correção da semana 1 e 2. Eu tenho que achar da semana 3. Não, semana 1 e 2. Tá aqui. Confirma para mim se os oitavos recebeu lá no grupo, por favor. Quem é do oitavo aí, confirma se chegou. 2 videozinhos lá. E eu vou mandar. O vídeo deu grande para os nonos. Vou mandar um por um. Espera aí, quer ver? Nonos, semana 1. Maria Andrade, a Maria Fernanda. Então, você recebeu da semana 1 e 2, né, Maria Fernanda? A Maria Fernanda está dizendo que sim. E dos nonos não deu, não. Dos nonos não deu. Olha aí, que pena. Mas depois eu vejo como é que eu faço para mandar esses vídeos do nono. Bom, o que eu quero falar com vocês, o pessoal dos oitavos. Os oitavos não, perdão, do nono. Tá vendo aí, ó, isso que eu postei aí no nono ano, ó? República da Espada, 1889, 1894. Então, assim que o Brasil se torna um país republicano, os 2 primeiros presidentes do Brasil são militares. É o Marechal Deodoro, esse de barba aí, à esquerda, e o Marechal Floriano Peixoto, à direita, tá? Então, o Brasil, assim que se torna república, nós temos esses 2 aí como presidentes do país. O da barba é o Marechal Deodoro, ele governa por 2 anos, ele é provisório. A Maria Fernanda está dizendo que no oitavo só chegou 1. Olha, Maria Fernanda, essa parte do envio, vamos fazer o seguinte, eu mando depois com calma, sem correria, né? Para a gente aproveitar mais nosso tempo. Eu mando com calma já, tá? Deixa eu só encerrar aqui, eu vou mandando depois. Esse da barba aí é o Marechal Deodoro, primeiro presidente da história do Brasil. E o outro ali, de bigodinho, é o Marechal Floriano Peixoto. Ambos militares, por isso que é conhecido como República da Espada, por isso que o período recebe o nome de República da Espada, olha lá. Tá? E tem um aspecto interessante nesse período aí, que é o seguinte. Olha lá o que está escrito lá, ó. Os 2 primeiros governadores republicanos do Brasil ganharam o nome de... Os 2 primeiros governos republicanos do Brasil ganharam o nome de República da Espada, devido ao fato de seus presidentes serem membros do Exército. Proclamada a República, o primeiro desafio é agora estabelecer um novo governo. O Marechal Deodoro da Fonseca ficou responsabilizado, ele vai ficar responsável por assumir a função de presidente até que um novo governo constitucional fosse estabelecido, né? Um presidente fosse eleito pelo regime constitucional direitinho. E aí, quais foram os seus primeiros decretos? Bom, os seus primeiros decretos têm a ver com um novo projeto de nação, da qual eles estão empenhados, da qual eles estão desejando adotar no país, né? Então, seus primeiros decretos foi o estabelecimento de uma nova bandeira nacional. A antiga tinha o brasão da coroa, sai, né? Mas mantém o verde, mantém o losango amarelo, e tira o brasão e coloca a bola azul com as estrelas representando os estados, e a faixa branca com o lema Ordem e Progresso, um lema positivista, porque a doutrina corrente entre as elites era o positivismo, e o positivismo é uma doutrina que se baseia na ordem, na experimentação científica e na ordem para se chegar a um resultado satisfatório, um resultado final satisfatório. Tá certo? Bom, pois bem, aí, continuando aqui, a separação entre igreja e Estado, né, que fica a criação do Estado laico, porém não laicicista. Então, o Estado não tem vínculo com a igreja se auto-administra por conta própria e o Estado se auto-administra, um não influencia no outro. Porém, não laicicista quer dizer que não vai deixar de ter religião, né?
não vai deixar de ter religião. Mas você já vê que é uma medida totalmente progressista, né? Que já foge completamente do padrão da República Velha, tá certo? Institui a liberdade de culto, a secularização dos cemitérios, ou seja, os cemitérios não estavam vinculados mais à igreja, porque antigamente os cemitérios ficavam no fundo das igrejas. Porque igreja tem aquele negócio, a pessoa se diz ateu, mas muitas vezes procura a igreja quando nasce, quando morre, né? Porque quando nasce, fica a vida inteira afastado de igreja, mas quando nasce o membro da família, procura para batizar, ou quando morre, você não quer simplesmente enterrar sem uma celebração, sem um culto, sem acreditar realmente em Deus. Então, é muito complicado. Então, a secularização, né, dos cemitérios, que passa a desvincular da igreja, e a grande naturalização. Essa grande naturalização aqui é muito interessante, garante a todos os estrangeiros que moravam no Brasil cidadania brasileira, desde que não manifestasse dentro de 6 meses a vontade de manter a nacionalidade original. O que é isso, afinal de contas? O que significa essa grande secularização? Essa grande secularização é o seguinte, como assim, vocês têm que pensar assim, ó, o Brasil está começando ali, é como se eles estivessem recomeçando o Brasil. Ó, vamos começar daqui? Vamos. Aqui é o ponto zero, e daqui a gente segue adiante. Então, por isso que eles vão promover essa secularização da... no caso, continuando aqui, no plano econômico, essa história do plano econômico, aqui o ministro Rui Barbosa, no governo da Espada, na República da Espada, ele vai promover um encilhamento, um plano econômico que vai ficar conhecido como encilhamento. Então, esse encilhamento foi o quê? O ministro da Fazenda, ele lança a mão de uma política de incentivo ao setor industrial, caracterizado pela facilitação do crédito bancário, especulação de ação e emissão de papel moeda em excesso. As medidas tomadas por ele, que buscavam modernizar o país, acabam por gerar uma forte crise que provocou o aumento da inflação e da dívida pública, a quebra de bancos e o empobrecimento de pequenos investidores. Essa dívida ficou conhecida como, esse plano econômico ficou conhecido como encilhamento. Gente, é interessante vocês pensar o seguinte, que lambança que foi esse plano econômico, né? É incompetência? Jamais pode se julgar a ação de Rui Barbosa como uma atitude de alguém incompetente, que não tinha conhecimento. Na verdade, ele não tinha conhecimento, com certeza ele teria evitado se soubesse, mas o fato dele não saber é em virtude do quanto prematuro os acontecimentos ali na República. Talvez estudos econômicos na época não estavam tão aprimorados, ainda mais um estudo econômico de massa, né? Como é que vai implantar um sistema desse numa sociedade de massa? Então, ele talvez não preveu esses resultados e, às vezes, até compreensível. Até porque o ministro Rui Barbosa, eu procurei fazer algumas anotações aqui dentro do nosso texto para poder trazer para vocês, porque eu queria, de certa forma, trazer para vocês essa questão de quem foi Rui Barbosa, né? De quem foi esse rapaz que... Entender melhor essa parte aí do Rui Barbosa enquanto ministro da Economia, o que ele representou. Então, olha lá, uns traços que eu fiz, um resumo que eu fiz dentro desse conteúdo do 9º ano, para poder trazer para vocês a explicação melhor. Eu posso mandar isso aqui também depois para vocês, tá, gente? Bom, os primeiros atos dos primeiros governos mostram o ímpeto e o empreendimento da qual eles estavam lançando mão. É uma nova nação, uma nação moderna, e eles tinham consciência disso, né? É como se quisessem tomar aquele momento como marco zero de uma nação que se pretendia ser grandiosa, né? Então, assim, houve a grande naturalização, era como se eles dissessem, olha, quem está aqui, vamos junto, vamos começar daqui e vamos seguir adiante. Então, eles estavam conscientes e desejavam isso. Porém, havia vícios, problemas sociais que se escancaram e vão se inflamar. Não é simplesmente querer, né? Na hora que você lança a mão de um projeto desse, alguns vícios da sociedade, alguns probleminhas da sociedade vai se escancarar, né? Olha lá, o encilhamento, a anotação que eu fiz. Hoje é um erro inocente. Hoje, um ministro fazer isso hoje seria condenado, porque hoje é facilmente previsível, né? Um erro
né? Mas na época não, né? Então, assim, a inexperiência em doutrina econômica de massa se faz normal. É um erro de Rui Barbosa, foi uma tentativa carregada de boas intenções. Eles estavam com o projeto de se lançar dinheiro na economia mesmo para poder gerar renda, gerar produção no país. Essa era a intenção deles, já que eles estavam com um novo projeto de nação, entendeu? Então, assim, não há que se condenar, porque ele foi um grande político, um orador, um jurista de primeira categoria. Então, você estuda história assim rasa, às vezes a pessoa é rasa, você vê muito no Facebook. Facebook você vê gente fazendo julgamentos rasos da história, que é uma coisa horrível. E não é assim que a coisa funciona, né? Você tem que contextualizar. E cria-se um sistema federalista, tá? Elimina os velhos poderes arcaicos, como o poder moderador, né? Tá aqui, ó, eu coloquei aqui, o poder moderador é eliminado. O que era o poder moderador? Vamos ver se vocês estão por dentro ainda aí. Quem pode responder? Se alguém quiser participar, gente, eu consigo compartilhar. Alguém tem uma internet boa aí? Se quiser participar da live aqui, ó, eu consigo até mandar um link para poder convidar a pessoa para participar comigo. Responda. Alguém quer responder filmando? Alguém quer participar da live e responder para mim que poder era esse? Que poder era este poder moderador que foi eliminado na Constituição da Primeira República? Karen, Maria Fernanda. Eu quero que vocês respondam. Alguém para responder? Além disso, gente, velhas leis, né, arcaicas. O poder moderador é uma coisa arcaica. O sistema federalista era a modernidade que separa, né, que torna os estados autônomos. O que é o federalismo? Os estados deixam de ser províncias e passam a ser federalistas, criam as próprias leis e tudo mais, né? E esse projeto vem de encontro com esse sonho de modernidade, com novas leis modernas. Lembrando que essa Constituição toda, ela se baseou na Constituição americana, tá? Mari, a sua internet não é boa, Mari? Se alguém quiser participar da live, responda. Mas então, responda para mim aqui pelo chat mesmo, que eu exponho a pergunta ali. O que era o poder moderador? Alguém sabe dizer? Eu quero saber se alguém sabe. Karen, Maria Fernanda não disse que a internet dela não é boa, mas tem jeito de mandar um link para vocês participarem diretamente aqui do vídeo, viu? Se vocês quiserem. Vamos lá. Aqui eu vou compartilhar de novo ali a minha telinha. Onde eu estava? No plano. Acaba com o poder moderador, de uso exclusivo do imperador, né? Assim como o cargo de primeiro-ministro, a vitaliciedade dos senadores, ou seja, não era mais vitalício, as eleições legislativas indiretas e o voto censitário. Acaba com tudo isso, a nova Constituição. Em relação ao poder do Estado, foi adotado o sistema de tripartição entre executivo, legislativo e judiciário. Então, só acabou o moderador, os três poderes continuaram, tá? Com o sistema presidencialista de voto direto, com mandato de 4 anos, sem reeleição, e as províncias que agora eram dominadas foram beneficiadas com maior autonomia através do sistema federalista. Tá certo? Vamos agora aqui, então, eu acho que sobre a República Velha, que a gente tinha para falar isso, mandei um texto. O texto. Vamos compartilhar o texto aqui com vocês. Esse texto que eu mandei, eu mandei lá no grupo, tá certo? E eu vou passar depois uma atividade. No grupo mesmo eu passo depois uma atividade para vocês sobre esse texto, tá? Olha, eu vou compartilhar aqui. O texto é esse. Tá certo? Olha, então, depois vocês vão ler esse texto em casa. Que conflitos a gente teve na República Velha? Lembra que eu falei agora há pouco? Alguns vícios da sociedade da República Velha vieram à tona, né? Algumas vulnerabilidades da sociedade da Primeira República. Lembra que eu falei numa outra aula minha? Esse Brasil tinha a média de 14 milhões de habitantes. Era um Brasil pequeno.
mas mesmo assim já tinha muitos problemas sociais enraigados, né? E aí explode as revoltas. Bom, no textinho que eu pus aí no quadro, que eu mandei também no grupo, nós estamos explicando o que é a política do café com leite, já estão cansados de saber, não vou falar de novo, e as revoltas que vão se surgir na República Velha a partir desses conflitos sociais que esses mandatários do país não preveram, ou talvez não souberam lidar, né? Quando eles tiverem esse projeto imenso de Estado aí. O Franklin está respondendo a pergunta lá, ó, o que era o poder moderador? Ele está pondo, é um poder do Estado. Não, Franklin, era um poder do Estado, lógico, assim como os outros três também é, mas esse moderador especificamente era o quê? O senhor Teren, quem que é o senhor Teren aí? Eu nem sei quem que é esse povo, tem que falar direito. A Mari respondeu lá, ó, é um poder de Estado, ele não sobrepõe aos poderes necessariamente legislativo, ele não se sobrepõe, pelo contrário, Mário, eu estou perguntando o que é o poder moderador, ele se sobrepõe a esses outros três aí, era um poder exclusivo do imperador e estava acima desses outros três. Quando eles promovem a república, eles extinguem esse poder moderador, e aí acaba esse poder que está acima dos outros três, aí passa a existir só os três. Legislativo, judiciário e executivo, trabalhando em harmonia, tá? Então, a Mari, você colocou que ele não se sobrepõe, o poder moderador, mas, na verdade, ele se sobrepunha sim, só que ele foi eliminado na República. Continuando lá, a revolta... Que conflitos a gente teve na República Velha, na Primeira República? Vamos lá. O primeiro dele foi a revolta da Armada, né? Revolta da Armada, movimento contra o presidente Floriano Peixoto. Aconteceu no Rio de Janeiro. Praticamente toda a Marinha se tornou antiflorianista. O principal combate aconteceu na Ponta da Armação, em Niterói. O governo conseguiu uma vitória, mas graças à nova esquadra adquirida e aparelhada no exterior. E parte dos revoltosos rendeu em 3 de março. Outros 400 revoltosos se refugiaram com 2 barcos de guerra portugueses e rumaram para o Uruguai. Olha, o bicho pegava lá na República, tá vendo? Não era assim, só maravilhas. Aí nós tivemos a revolta federalista também, né, no Rio Grande do Sul. Batalhas ocorreram em terra, mar e chegando até o Paraná. O que mais está dizendo ali? Remanescentes da revolta armada que haviam desembarcado no Uruguai, uniram-se aos maragotos, que eram os antiflorianistas, que lutavam contra os pica-pau, os governistas. Isso é detalhe, né? Os apelidos que se davam, mas nem vem ao caso, não. E, ao final, os maragotos foram derrotados pelo exército governista. Sempre o exército ganha. Praticamente todas as revoltas que nós tivemos aí, o exército ganha, porque o poder do Estado ganha, porque o braço armado do Estado é muito maior, muito mais forte, né? Porque todos então, para você organizar uma revolta capaz de derrubar um poder do Estado, você tem que ser muito bem organizado e muito forte. Porque o braço armado do Estado é muito forte, porque ele conta com um aparato todo de Estado, né? Que ele se sustenta com os impostos que a gente paga, tá certo? É natural que seja forte, tem que ser forte, um Estado ele tem que ser forte, só que ele tem que ser correto, e o que infelizmente não é, né? E depois nós tivemos a Guerra de Canudos. Eu trouxe uma imagenzinha legal aqui sobre a Guerra de Canudos, que eu quero compartilhar com vocês. A Guerra de Canudos, o que foi a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos foi o seguinte... avaliações políticas erradas, pobreza e religiosidade, né, um fanatismo religioso, deram início à guerra contra os habitantes do Arraial de Canudos, no interior da Bahia, onde viviam, em 1896, cerca de 20 mil pessoas sob o comando do beato Antônio Conselheiro. Que mais que eu precisava falar sobre isso? É o seguinte, eu trouxe uma imagem legal sobre essa questão da Revolta de Canudos. Olha aí que legal essa imagem. Essa imagem que eu trouxe para vocês faz menção ao quê? É a Igreja de Santo Antônio em Canudos, na Bahia, danificada após o término da guerra, ou o massacre de Canudos, no ano de 1897. Participou do massacre cerca de 20 mil pessoas, sertanejo que habitava a sociedade religiosa, liderada por Antônio Conselheiro. Após uma visita do então presidente Getúlio Vargas na região em 40, decidiu se construir... Ali já tinha acabado o conflito, em 40, tá, gente? Mas se tornou história. Decidiu se construir um açude, onde ficam as ruínas do lugar. Esse foi
triste forma de tentar esconder o passado e a memória dos habitantes da região e de esconder os abusos cometidos pelo Exército. Foi um abuso mesmo. Como eu disse, o Exército sempre oprime muito esses movimentos todos com mão de ferro. Tá, gente? Então, foi realmente... Olha lá, o João Lucas está escrevendo. Ô, João Lucas, saudade de você, meu querido. Olha lá, agora que eu estou lembrando do João Lucas. Olha lá, ele respondeu: o poder moderador controla os demais poderes, interferindo em cada um de maneira a não se sobrepor à vontade popular. É o que diz, mas se sobrepõe sim. Se o monarca quisesse se sobrepor, se sobrepunha, tá? Mas, de certa forma, está correto sim. Vamos voltar lá naquele textinho que eu estava trabalhando com ele aqui. Está acabando já o do nono. Tá dando para ler aí, gente? Esse textinho eu mandei para vocês. Depois nós tivemos a revolta da vacina. A revolta da vacina também foi uma coisa absurda, uma coisa que você olha com o olhar de hoje, você não acredita. No Rio de Janeiro, milhares de habitantes tomaram as ruas em violentos conflitos com a polícia, revoltados pelo fato de terem que submeter à vacinação. Forças governistas prenderam quase 1.000 pessoas e deportaram para o Acre a metade delas. Essas revoltas foi porque o governo queria vacinar todo mundo contra a febre amarela e contra a rubéola, chamada bexiga, que era uma doença que afetava muito a região na época, afetava muito o povo na época. Depois que o conflito acabou, que acalmou, vacinou todo mundo e erradicou a rubéola. Tá? Então, o governo não queria matar todo mundo, mas ele achou que queria. Lembra que na aula passada eu trouxe um videozinho sobre a abertura da avenida? Abriu as avenidas para poder fazer um Rio de Janeiro moderno? Empurrou todo mundo para a favela. Aí eles já pensaram, já estão derrubando nossas casas, quer fazer uma cidade moderna, vai matar nós com esse negócio de vacina. Aí o povo foi às ruas, chutou tudo, quebrou tudo, virou bonde, virou tudo. E aí a reação do governo, o governo mandou prender geral. E é isso que o governo faz, o governo oprime mesmo. Como eu acabei de falar, o braço armado do governo, esse é impressionante. A chibata, vamos lá, revolta da chibata. Marinheiros revoltaram, exigindo novas relações dentro da armada. Eliminação do castigo da chibata, reconhecimento de pobres e negros como cidadãos livres e dotados de direitos. E, apesar de anistiar, depois eles foram vencidos, né? Na verdade, gente, sabe como é que funcionava tanto a das armadas quanto da chibata? É muito legal. Nossa, é impressionante o que esse povo fazia. A revolta da chibata e a revolta da armada, eles pegavam o navio, né? O navio mercante, o navio de guerra, punha no porto e apontava os canhões para a cidade. Ah, neguinho. Na mesma hora, os cabras ficavam de joelho. Mas lógico, pensa para você ver, um navio mercante de guerra, né, apontado com os canhões, tudo para a cidade. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Continuando aqui. Bom, o governo, para poder enganar eles, falou que estava tudo bem, que aceitava as condições dele, mas na hora que eles entregaram, o governo mandou prender todo mundo. Tá? Traiu, né? Apesar de anistiados, em 9 de dezembro, uma nova sublevação naval ocorreu, agora nas Ilhas das Copas. E o governo decretou estado de sítio e reprimiu o levante. Depois nós tivemos contestado no Paraná e Santa Catarina, foi igual ao Canudos, tivemos um messianismo, um fanatismo religioso, tá vendo? A pobreza e a insensibilidade política. Construção de estrada de ferro ligando o São Paulo ao Rio Grande do Sul gerou revolta, provocou a eclosão da guerra. Forças policiais do Exército alcançaram a vitória, deixando milhares de mortos. Nesse conflito contestado, usou-se avião, tá, gente? Usou-se avião. Foi o primeiro conflito que houve uso de avião, força aérea, tá? E também nós tivemos o movimento tenentista. O movimento tenentista já vai ser o que vai dar fim à República Velha e vai ter início ao governo Vargas. Olha lá, levantes militares nas 3 primeiras décadas do século XX. Primeiro no Rio, em 22, depois em São Paulo, em 24. Tenentes revoltaram contra o comando político das oligarquias, exigindo profundas reformas republicanas. Derrotado pelas forças oficiais, parte do grupo formou a coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes era um político da época e ele era totalmente esquerdista e comunista, e ele queria implantar no Brasil o comunismo, e aí ele vai organizar a coluna Prestes. Esse rapaz morreu bem velhinho, ele já chegou até nossos dias, morreu nos anos 80, se não me engano. Então, assim, é um personagem da história que vai, de forma muito interessante, chegar até nossos dias e ele vai estar vivo para contar. Olha que legal o vídeo que tem dele na internet. Ele está vivo para contar. Isso aqui é um vídeo muito antigo, da época que o Jô Soares apresentava na... Eu vou pôr só uns minutinhos do vídeo para poder vocês terem uma dimensão da coisa toda.
hoje. Eu quero ver se você... Eu vou acelerar o vídeo aqui, não vou passar ele inteiro não, tá? Ó, esse cara aqui, ó. Ih, mas não tá dando pra ouvir, não. É, não tá dando pra ouvir, não. Aí ele aí, ó. Esse é Luiz Carlos Prestes. É esse cara que organizou a coluna Prestes. Então, assim, hoje a internet viabiliza muita história, tá? Você sabendo usar a internet de forma saudável, vocês conseguem estudar muito, ter muito conhecimento. É muito legal, tá, gente? Ah, que pena, não tá dando certo aqui o áudio. Depois eu mando o link da reportagem lá no grupo, da entrevista, e vocês assistem completo no celular, no computador de vocês, tá certo? Esse cara que organizou esse movimento, esse cara que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo, organizou o movimento tenentista. Olha lá, primeiro no Rio, depois em São Paulo, tenentes se revoltaram contra o comando político do pai, das oligarquias, exigindo profundas reformas republicanas. Ali já era no final da República Velha, tá? Então, eles brigavam contra o domínio das oligarquias. Os fazendeiros que dominavam a política, eles estavam contra isso. Então, derrotado pelas forças oficiais, parte do grupo formou a coluna Prestes, que percorreu o país em 1927. E aí esse cara, nessa entrevista do Jô aí, ele vai explicar, ele o Prestes, ele vai explicar direitinho como que foi essa coluna Prestes. Depois eu vou mandar no link para vocês. Os tenentes também teriam grande participação na Revolução de 30, movimento desencadeado por parcela da elite política brasileira, descontente com a constante troca de poder entre Minas e São Paulo. E em 30, um novo golpe de Estado instituiu Getúlio Vargas no poder. Certo? Então, com o nono eu vou errar, eu vou mandar os videozinhos das correções. O videozinho das correções, gente, esses vídeos aqui, ó, eu vou estar compartilhando com vocês depois, de modo que vocês consigam tá podendo assistir os vídeos e vocês mesmos vão lá e vão corrigindo, vão assistindo o vídeo, corrigindo e mandando para mim, tá? Cadê o vídeo? Eu preciso achar aqui o vídeo. Bom, vamos para o oitavo. Para o oitavo eu trouxe um textinho também sobre a Revolução Industrial, que ainda é tema da quarta semana. Do oitavo só tem a Maria Fernanda. Ô, Maria Fernanda, quem mais está aí do oitavo ano? Só você, não, né? Não me fala que é só você, pelo amor de Deus. Não me fala que é só você. O oitavo ano... não tem a parte textual, de praxe.
Olha lá, a quarta semana. O mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Aí não tem parte textual, já vai partir direto para as atividades. Mas eu trouxe uma parte textual aqui que eu vou compartilhar com vocês. Tá aqui, ó, introdução, pioneirismo inglês. Cadê? Aqui. Estão vendo? Então, além do oitavo ano, está o Cauã, Kimberly e William. Sim, Maria Fernanda, pode fazer as atividades da quarta semana. Eu vou mandar o vídeo com a correção, vocês vão assistindo o vídeo e vão corrigindo, fazendo direitinho, porque não tem importância, o próprio texto está mandando consultar. E ao fazer no caderno, vocês tiram a foto e mandam para mim, que eu vou registrar quem fez ainda, tá? Tá tudo bem aí, gente? Falta meia hora, né? Falta 20 minutos, a gente vai passar esse textinho rapidinho para vocês. Só dar uma pausa aqui. Os nomes também, viu, gente? Fazer o exercício. Minha aula vai até 8h40. O problema é que quando eu dedico uma turma, acaba ficando meio em cima para fazer a outra. Introdução. No início do século XVIII, a Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção, a Idade Média, o artesanato era a forma de produzir, a burguesia industrial em busca de maiores lucros, menores custos e produção acelerada, busca alternativas para melhorar a produção de mercadorias, e aí também podemos apontar o crescimento populacional, que trouxe maior demanda por produtos e mercadorias. Na verdade, a gente já falou da Revolução Industrial semana passada também, o bom é isso, né? Que não precisa estar... acaba que a gente já abordou. Por que a Inglaterra sai na frente? Bom, a Inglaterra sai na frente no processo, podendo ser explicado por diversos fatores. Tinha grandes reservas de carvão, mineral, né? E o carvão era a matéria-prima da energia ali, porque era energia a vapor. Grandes reservas de minério de ferro, matéria-prima utilizada nesse período, tá? E mão de obra disponível em abundância. Havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas no século XVIII, e a burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. O mercado consumidor inglês também pode ser destacado como importante fator que contribuiu para o pioneirismo inglês, porque essa questão da exportação vai vir mais a médio prazo. Tá? No século XVIII foi marcado pelos grandes saltos tecnológicos nos transportes e máquinas. As máquinas a vapor, principalmente os gigantes teares, revolucionou o modo de produzir. A máquina substitui o homem, gerando desemprego, porém, baixa o preço das mercadorias e acelera o ritmo de produção. Gente, é importante vocês pensar o seguinte: o que foi a Revolução Industrial? É como se a sociedade antes da Revolução Industrial fosse de um jeito, é como se você enxergasse um outro mundo. Pensa para vocês verem, não tinha indústria, então era uma sociedade baseada na economia rural, agrária, era como se o mundo inteiro fosse uma roça, né? Não havia esses espaços urbanos grandes. E quando vem a indústria, dá um salto no ritmo de produção, na economia do país, e surgem os espaços urbanos. Então, assim, é como se fosse outro mundo. Por isso que chama revolução, porque vai revolucionar todo mundo, tá? Se enxergar o mundo antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, você parece que nem está vivendo o mesmo mundo, de tão grande foi a transformação da indústria. E influenciada pelas ideias de liberalismo econômico e pelas ideias de iluminismo, tá? Então, esse período é crucial na história, o fim da Idade Moderna, né? 1789, isso mesmo, fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Tá? Então, é muito interessante você pensar desse jeito, que a indústria foi a grande responsável, o motor de transformação da sociedade. Tá certo? Gente, eu estou falando muito. Se eu estiver falando muito, eu vou mais devagar, dou uma pausa para vocês processar as informações, entendeu? Eu quero que vocês sintetizem, assimilem. Se eu estiver falando muito, às vezes não dá tempo, né? De sintetizar. O que eu estou falando. Posso cobrar em prova, gente? Provinha boa, deixar vocês ali queimando os neuroninhos de vocês ali. Era bom ver vocês. Eu olhava uns, tinha uns que estavam realmente pensando mesmo, dava para ver que vocês estavam pensando ali, entendeu? Mas eu acredito que lá para agosto deve voltar, né? Vamos ter fé. Agosto, setembro deve voltar. Continuando aqui, avanços de tecnologia,
Fábrica. As condições nas fábricas eram precárias, mal iluminadas, abafadas e sujas. Salário muito baixo, trabalho infantil e feminino. Trabalhava-se 18 horas por dia, sujeitos a castigos físicos dos patrões. Não havia direito trabalhista quando os empregados passavam por situações de precariedade. Reação dos trabalhadores. Claro que essa situação não vai durar muito tempo, os trabalhadores vão, né, dar o grito, né, vai falar, não, pera lá, isso não rola, não, é objetivos de trabalho dos empregados. Houve também um movimento mais violento, como, por exemplo, o ludismo, também conhecido como quebradores de máquinas. Os ludistas, comandados por Ned Ludd, eles acreditavam que as máquinas estavam tirando o emprego deles. E não era isso, né, gente? E aí ia lá e quebrava a máquina. Os ludistas invadiam as fábricas, destruíam o equipamento, uma forma de protesto. O cartismo foi mais brando na forma de atuação, pois optou pela via política e conquistando diversos direitos políticos para os trabalhadores. A luta é política, gente. Vocês têm que ir pelo debate, pelo diálogo, é assim que vai evoluindo. A luta, para você conseguir alguma coisa, é pela política. Pela ignorância, não chega em lugar nenhum. Conclusão. A revolução tomou os métodos de produções mais eficientes. Os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, batendo preço e estimulando o consumo. Por outro lado, aumentou também o número de desempregados. As máquinas foram substituindo aos poucos a mão de obra humana, a poluição ambiental, o aumento da poluição sonora, o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades também foram consequências nocivas para a sociedade. Bom, começa a surgir um monte de problema urbano que a gente vive até hoje, né? Violência, suicídio, prostituição, que mais? Problema urbano. Então, assim, começa a surgir, porque muita gente morando na cidade tem que se alimentar, tem que ter emprego, tem que ter vida digna, né? E aí acaba tendo isso. Até os dias de hoje, o desemprego é um dos grandes problemas nos países em desenvolvimento. Gerar empregos tem se tornado um dos maiores desafios dos governos no mundo todo. Os empregos repetitivos e poucos qualificados foram substituídos por máquinas e robôs. As empresas procuram profissionais bem qualificados para ocupar empregos que exigem cada vez mais criatividade e múltiplas capacidades. Mesmo os países envolvidos têm faltado emprego para a população. Olha que você vê que interessante. Então, como é que você vai ganhar um emprego? Como é que você vai se destacar no mercado de trabalho? Você tem que ter um diferencial. Você tem que ter conhecimento técnico e um diferencial, tá? Porque para apertar parafuso, né? Lembra que na semana passada eu mandei aquele videozinho do Chaplin? Hoje, para apertar parafuso, máquina faz. Então, você tem que ter um diferencial, você tem que pôr tua cuca para funcionar, tem que estudar, trabalhar a tua mente, teu cérebro, que ele é saudável ainda, e criar um diferencial para você entrar no mercado de trabalho e ter o seu espaço, tá certo? A primeira etapa da Revolução Industrial ficou limitada primeiramente à Inglaterra, houve o aparecimento de indústrias de tecido de algodão com o uso do tear mecânico, e nessa época o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial foi o ano de 1860 até 1900, até início do século XX, olha lá que interessante. Ao contrário da primeira fase, países como a Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão, né, o uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, e a locomotiva a vapor, o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Isso foi início do século XX, é lá na República Velha. Lá no comecinho da República Velha, nós estamos passando pela segunda fase da Revolução Industrial com o emprego do aço e da eletricidade. A eletricidade, ela vem para poder promover uma verdadeira revolução. E eles ficam maravilhados, né, com aquilo, com o que a eletricidade é capaz, tá? E na terceira fase, que é a fase que a gente vive hoje, né, no século XXI, o emprego da engenharia genética, o uso celular, né, a nanotecnologia, tá? E como é que fica a Revolução Industrial no Brasil? Bom, lá na República Velha, lá no finalzinho do governo do rei, do imperador, nós já temos um surgimento de umas indústrias, porque o café está bombando muito e aí os cafeicultores começam a querer flertar com a indústria, fazer os primeiros movimentos no sentido de industrializar. E aí, na República Velha, vai surgir mais algumas indústrias ali, principalmente na cidade de São Paulo, né, que era o grande foco urbano do país. E aí, o salto da indústria mesmo vai vir no governo de Getúlio Vargas, que ele vai trazer novas indústrias para o país, vai modernizar o país, vai trazer... vai criar a Petrobras no segundo governo dele, vai a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional,
indústrias, né, grandes vão chegar no país e o país vai se industrializar de maneira mais forte. Essa é a Revolução Industrial no Brasil. Tá? São 8h39, acho que a minha aula vai até que hora? É 8h40 mesmo, né? Que a minha aula vai. Então, estou encerrando por aqui. Lá no grupo eu mando, os textinhos eu já mandei, vou mandar os vídeos da correção das atividades. Façam atividade da semana 3, quem não fez, e da semana 4 já pode tirar foto e me mandar. Eu vou mandar o videozinho da correção para vocês acompanhar, fazer certinho, tá certo? E assistir direitinho. Posso encerrar? Tá tudo certo? É 8h40 ou 8h50? 8h40, né? Que a gente vai seguir aí, encerrar a aula. Façam atividade, tá certo, gente? E esse texto aí que eu mandei, para a semana que vem eu vejo uma atividade em cima desse texto que eu mandei para o 8º e o texto que eu mandei para o 9º. Falou? Então é isso. A gente encerra por aqui e na próxima aula a gente continua. Tenham um bom dia a todos.